Convidamos agora o candidato Carlos Gil Rodrigues Filho. Quer pergunta? Entendi. Parabéns e boa sorte. Pode deixar aqui. Arrasou. Obrigado. Ficou massa. Alô, alô. Vamos agora passar a sabatina do candidato Carlos Gil Rodrigues Filho, OAB 25.164. Os arguentes serão os conselheiros Márcia Santos e Saulo Amazonas. De início, eu queria sortear o tema, que a conselheira Márcia Santos indagará ao candidato Carlos Gil Rodrigues Filho. O tema é... Tema 7. Custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Tema 7. Custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Já o conselheiro Saulo Amazonas indagará o candidato Carlos Gil Rodrigues Filho a respeito do tema 3, celeridade processual e processo judicial eletrônico. Tema 3, celeridade processual e processo judicial eletrônico. De início, passo a palavra para o candidato Carlos Gil Rodrigues se apresentar em até 3 minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar toda a mesa diretora, o Conselho Seccional, a Comissão da Sabatina e também todas as advogadas e advogados que nos acompanham no dia de hoje. Eu já usei a tribuna muitas vezes, quase sempre na defesa de clientes, mas usar a tribuna para falar de si mesmo é uma nova experiência para mim. Meu nome é Carlos Gil Rodrigues Filho, eu tenho 41 anos, estou com minha esposa há 19 anos e temos 2 filhas. Trago 17 anos de militância efetiva e desde os meus 18 anos de idade eu estou dentro dos fóruns do nosso Estado. Na minha trajetória eu já fiz de tudo. Atuei na advocacia pública, ajudei na advocacia dativa e trabalho na advocacia privada, onde tenho o meu próprio escritório. Então, eu posso dizer que eu conheço vários segmentos, e conheço porque eu vivo a advocacia de manhã, de tarde e de noite, nesses tantos anos, que é uma paixão. Aqui no trabalho voluntário da OAB, eu fui membro de comissão e também exerci cargo eletivo de conselheiro estadual quando estive na 2ª Câmara de Julgadora. Na 2ª Câmara Julgadora. Além disso, eu trago a experiência de ter sido representante da advocacia como desembargador em um tribunal que eu tanto reverencio, que é o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E eu posso dizer, com segurança e com orgulho, que, enquanto desembargador eleitoral do TRE, eu cumpri com as prerrogativas
da advocacia com firmeza. Nunca faltei a uma sessão em 4 anos. Deixei o tribunal sem processos em condições de julgamento no gabinete em que eu estive, ou seja, um PJE zerado. E o meu maior orgulho, não tem um advogado nesse Estado que deixou de ser atendido por mim naquele exato dia que quis falar, não importando o horário. Ligação por WhatsApp, videoconferência, atendimento presencial. Então, eu posso dizer, jamais esqueci as minhas origens e, caso nomeado, vou continuar agindo assim. De forma muito respeitosa, apresento o meu nome para esse honroso certame e aproveito para pedir o seu voto. Meu nome é Carlos Gil, meu número é 9. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Passo agora a palavra para a conselheira Márcia Santos, indagá-la a respeito do tema 7, que é custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Doutora Márcia, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. O tema custos judiciais, justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Bom, candidato, nós sabemos que as custas judiciais de Pernambuco, elas são consideradas uma das mais elevadas do país, né? A luta pela redução é uma luta histórica da OAB, mas sabemos que pouco conseguimos evoluir nesse aspecto, até porque trata-se de uma matéria legislativa. E aí minha pergunta eu questiono ao candidato se, estando no tribunal, como o candidato pretende contribuir com a OAB para alcançar esse objetivo, já que é de lá, candidato, que tem que partir esta iniciativa. Esta é a pergunta. Obrigado pela pergunta. Candidato, Vossa Excelência vai ter até 3 minutos para responder a pergunta. Obrigado pela pergunta. Chegando lá ou não, eu digo que a lei das custas, ela precisa ser revisitada. Eu vejo, senhoras e senhores, a questão da justiça como uma questão de política pública. Então, da mesma forma que nós tratamos da saúde, da educação, como uma política pública, eu vejo que a questão da justiça também deve ser encarada, enfrentada dessa forma. E, para isso, nós devemos envolver a todos, o legislativo, o executivo e, claro, nós que atuamos também no judiciário. Então, e com relação às custas, uma vez eu chegando lá, eu não criaria qualquer embaraço para a concessão de eventual, até mesmo, pedido de gratuidade da justiça. Vou fazer a réplica, tá? Candidato, como conciliar a exigência do pagamento das custas sem obstar o livre acesso à justiça? Vossa Excelência tem até 2 minutos para responder. Eu peço repetir a pergunta, não ouvi direito. Como conciliar, candidato, a exigência do pagamento das custas judiciais sem obstar o livre acesso à justiça? Eu digo que, se nomeado fosse, eu não criaria qualquer embaraço para a concessão de um pedido de assistência, e essa questão ela precisamos ter uma verificação rigorosa da hipossuficiência. Então, é essencial realizar uma análise da situação financeira do solicitante, garantindo que a justiça gratuita seja concedida apenas àqueles que realmente necessitam. Obrigado, candidato. Passo a palavra agora para o conselheiro Saulo Amazonas, indagá-lo a respeito do tema 3, que é celeridade processual e processo judicial eletrônico. Bom dia a todos, os que estão presencialmente e que estão assistindo de forma online, ou que irão assistir através da gravação que está sendo realizada. Quero cumprimentar a mesa, que dirige os trabalhos na pessoa do nosso presidente Leonardo Aguiar. Quero cumprimentar também o candidato Carlos Gil. Seja bem-vindo a esta sabatina. Bom, candidato, nós sabemos que celeridade processual é um tema muito caro para a advocacia e para os jurisdicionados. Então, tendo em vista a experiência acumulada na advocacia por Vossa Excelência, como Vossa Excelência pretende sugerir ao Tribunal de Justiça de Pernambuco melhorias
para aplicar essa melhoria na tramitação quanto à celeridade processual e no processo judicial eletrônico. Também, no que diz respeito à inteligência artificial, não é? Como Vossa Excelência entende que pode ser usada a inteligência artificial para melhorar a celeridade processual sem que se perca a sensibilidade humana no que diz respeito às decisões dos processos? Candidato, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Eu digo que o excesso de processos e a morosidade podem ser resolvidos com o uso da inteligência artificial, desde que utilizada de forma responsável. Isso é bem importante que seja frisado. Então, também com a revisão humana. Então, essa questão ela pode ser resolvida com o uso da inteligência artificial, utilizada de forma responsável com revisão humana. Cunhão, ele é a réplica. Candidato, o advogado, quando ele procura o gabinete para despachar com o desembargador, ele efetivamente está buscando fazer com que a celeridade processual seja efetivada. Então, Vossa Excelência entende que a participação do advogado diretamente junto aos tribunais, ela ajuda também na celeridade processual? Sem dúvida, ela ajuda, e eu acho que o atendimento ao advogado deve se fazer da forma que o advogado quiser. Então, se o atendimento, se ele quiser, se ele estiver distante, de forma remota, ele pode fazer ele pode solicitar um atendimento pelo telefone, inclusive, se for uma questão, se ele preferir uma videoconferência, que assim seja feito, ou então o magistrado sempre deve ficar disponível para ele de forma presencial também. Muito obrigado, candidato. Nós agora vamos sortear uma pergunta do público a ser indagada a Vossa Excelência. Vossa Excelência terá até 2 minutos para responder essa pergunta. A pergunta é formulada pelo advogado Everton Kleber, OAB 18.907, tema 3. Quanto ao tema celeridade processual e processo judicial eletrônico, temos uma mobilização de todos os tribunais nacionais buscando gerar um sistema, rotina, eficiente de gestão. Entretanto, alguns, como é o caso de Pernambuco, estão gerando muito comprometimento ao exercício da atividade do advogado e prejudicando as partes. Com base neste fato, quais suas sugestões para catalisar essas mudanças e tornar a solução dos litígios mais céleres? Eu vou reler a pergunta e vou entregar a Vossa Excelência. Quanto ao tema celeridade processual e processo judicial eletrônico, temos uma mobilização de todos os tribunais nacionais buscando gerar um sistema rotina eficiente de gestão. Entretanto, alguns, como é o caso de Pernambuco, estão gerando muito comprometimento ao exercício da atividade do advogado e prejudicando as partes. Com base neste fato, quais suas sugestões para catalisar essas mudanças e tornar a solução dos litígios mais céleres? Vossa Excelência, candidato, terá até 2 minutos para responder essa pergunta. Ok? Podemos começar? Podemos. Quanto ao tema da celeridade processual e o processo judicial eletrônico, são conceitos que se entrelaçam, a celeridade processual e o processo judicial eletrônico. Esse processo judicial eletrônico que veio para todos nós para tornar uma justiça mais célere, uma justiça mais rápida. Então, nós precisamos fazer uso da inteligência artificial, sempre com responsabilidade, ou seja, sempre com revisão humana, para que nós tenhamos cada vez mais uma justiça rápida e eficaz. Obrigado, candidato. Passo agora para as suas considerações finais, que Vossa Excelência terá até 1 minuto para finalizar sua participação. Nós, da advocacia, falamos por quem não tem voz. Isso é a essência da prerrogativa. Nós, da advocacia, defendemos honorários condizentes com o Código. Nós, da advocacia,
queremos celeridade nos julgamentos e, sobretudo, queremos ser ouvidos. Eu vejo a desembargadoria como uma linha de produção e, simultaneamente, como um sacerdócio, e sei que posso contribuir. No dia 18 de novembro, eu quero ser uma das suas possibilidades. Por isso, eu peço o seu voto. Meu nome é Carlos Gil, meu número é 9. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, candidato Carlos Gil Rodrigues Filho, OB 25.164.